bastante comum, gente, a gente ler um texto bíblico conhecido e se surpreender com algo novo num texto já visitado, lido, explorado. Algumas pessoas usam o símbolo de um diamante multifacetado, onde você consegue apreciar essa pedra preciosa sob diferentes perspectivas, olhando faces diferentes dessa joia. O texto bíblico muitas vezes oferece a nós a mesma sensação. Como é que eu não tinha reparado nisso daqui antes? E o Evangelho de Mateus, ele pode ser, não é a única forma, mas ele pode ser analisado como uma peça. Ele e seus 28 capítulos. Uma peça que apresenta o reino de Deus e o seu rei soberano. A expressão reino de Deus se repete inúmeras vezes no Evangelho de Mateus, oferecendo uma pista àqueles que examinam. E quando a gente chega nos capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que, nesse ponto do Evangelho, Jesus já havia sido reconhecidamente apresentado como o enviado de Deus. Um profeta assim o apresentou, João Batista. Nesse ponto do Evangelho, nós, leitores, já conseguimos identificar que há uma confirmação do céu e uma autoridade espiritual na figura de Jesus Cristo. Os fenômenos que envolveram o seu batismo, as suas múltiplas curas, os seus ensinos, o poder sobre os demônios. Então, nessa altura dos evangelhos, capítulos 11 e 12, os líderes do país, a elite religiosa, precisava tomar uma decisão. Se reconheceria Jesus como o Messias prometido ou não. Até esse ponto dos evangelhos havia uma expectativa e eles não haviam ainda fechado questão sobre o assunto. A maneira como João Batista apresenta Jesus ao público é cheia de peso profético, de expectativa messiânica. E o quadro se desenha principalmente na primeira parte do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Vou chamar a sua atenção aos 3 primeiros versos. Lemos assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se porque está próximo, o que diz aí a tua Bíblia? O reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Aqui tem uma nota de Mateus, não é? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Vamos relembrar um pouquinho o contexto aqui. Israel vivia sob o domínio do Império Romano e havia uma expectativa de que uma figura libertadora surgisse para varrer da cidade e dos seus muros os estandartes romanos e os soldados e o governo opressivo pagão. O povo ansiava por essa libertação, mas a maioria, quase que a totalidade, imaginava um Messias político, um Messias como uma espécie de líder militar. Então aí nesse contexto João se apresenta ao estilo veterotestamentário, vestido de pelos de camelo, cinto de couro, lembrando muito Elias. E se você ver o verso 4 desse capítulo 3, você vai ver a descrição, ele está vestido dessa forma. E lá no segundo livro de Reis, no capítulo 1, diz que Elias se vestia dessa maneira. E em Malaquias capítulo 4, diz que antes da vinda do Senhor, viria de novo o profeta Elias. Então, há aqui uma imagem nítida, um apelo à percepção das pessoas de que se tratava de um profeta e havia uma clara alusão ao profeta Elias. A mensagem central de João Batista é: vocês precisam se arrepender porque o reino dos céus se aproxima. Então João confronta tanto o povo quanto a elite religiosa, inclusive ele joga duro com os pastores da época, dizendo que eles eram hipócritas. Ele levanta o dedo e a brincadeira não foi fácil. Ele denuncia falsa segurança baseada na tradição ou na linhagem, na posição religiosa.
Na perspectiva oferecida por Mateus, fica claro dois aspectos fundamentais na abordagem de João Batista. O primeiro deles, se você observar a primeira parte do verso 11, lemos assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou nem digno de carregar as sandálias dele. Perceba que Jesus é elevado aqui no discurso de João como agente de uma renovação espiritual, mas João na qualidade de profeta anuncia a chegada de um Messias que era muito superior a ele, e ele usa essa expressão que acabamos de ler para dizer: eu não sou nem digno de carregar as sandálias dele. Então fica claro isso. E na última parte, última frase do verso 11, diz que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, na abordagem de João, ele está dizendo: vem aquele que é muito superior a mim, e vem aquele que vai batizar vocês, não com água, como eu estou fazendo, mas com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Isaías capítulo 4 vai falar sobre esse tipo de batismo. Malaquias 3 também fala algo sobre essa purificação e esse juízo. Então, João Batista, na qualidade de profeta, ele se empresta de profecias antigas para dizer: eis aquele a quem foi dito que viria, nesses termos. João também vai usar imagens agrícolas, muito comum à sua audiência. Observe o verso 12: a sua pá ele tem na mão, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, queimará a palha em fogo, um fogo que nunca se apaga. João apresenta Jesus, antes de mais nada, como um justo juiz, que vai separar o trigo e a palha. Algo que nos leva a entender por que a elite religiosa o rejeitaria. Aí, quando Jesus é batizado, na sequência do texto, você vê João Batista dizendo: no verso 14, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Vai reforçar de novo a superioridade de Jesus. No verso 15, Jesus diz assim: não, a gente precisa fazer isso, temos que cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça aqui é se alinhar ao plano de Deus. Tem que ver com se identificar com o pecador, algo muito contrastante com a elite religiosa que se colocava acima do povo comum. E aí você tem, após o batismo, a confirmação divina. No verso 17, ou melhor, antes ainda, você vê os céus se abrindo, você vê o Espírito descendo em forma corpórea, na imagem de uma pomba, e você tem agora a voz do Pai no verso 17, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso vai selar publicamente a identidade de Jesus como Messias. Agora, meus irmãos, o que o Evangelho de Mateus está nos conduzindo é, depois de todas essas evidências, fenômenos no batismo, a voz profética anunciando e identificando Jesus como o Messias, eles precisavam tomar uma decisão, como eu mencionei antes. Mas em lugar de receberem o seu rei, eles se rebelam contra Jesus. Esse pessoal rejeita o ministério de Jesus, não por falta de evidência, mas por obstinação orgulhosa e uma expectativa distorcida em relação à figura do Messias. Isso vai tornar a rejeição deles ainda mais grave, porque não foi por ignorância, mas foi por resistência consciente à revelação divina. E os capítulos 11 e 12 vão apresentar 4 aspectos dessa rebelião, e eu queria rapidamente verificar esses 4 aspectos com você. O primeiro aspecto é a rebelião contra o profeta. João Batista, ele vai pregar, ele sobe o tom, ele lança as palavras como flechas em fogo no coração das pessoas. Multidões afluem às margens do Jordão para ouvi-lo. Aquilo estremece as bases do sinédrio, fica todo mundo com medo, um medo que fez com que eles não se pronunciassem oficialmente sobre o ministério de João Batista. Eles nunca bateram questão sobre esse assunto, eles nunca o rejeitaram como profeta e nem ao mesmo eles o certificaram como profeta, eles apenas ignoraram.
Eles temiam o povo que realmente considerava João um profeta, mas eles não podiam colocar o selo de aprovação, porque eles mesmos eram alvos daquela chamada de exortação, dizendo: vocês precisam se arrepender, raça de víboras. Quando João Batista é preso, ele é preso porque um ditador se ofende de forma pessoal pela repreensão que o profeta dá ao fato do rei ter tomado a mulher do seu irmão. Então ele é jogado na prisão. Não houve um movimento sequer do sinédrio ou da elite religiosa para tentar libertar o profeta da prisão. Eles enfeitavam o túmulo dos profetas antigos, mas se estes mesmos profetas antigos, e aqui representado na figura de João Batista, vivessem no período deles, eles teriam matado e rejeitado como seus irmãos fizeram no passado. Então o primeiro aspecto da rebelião é que eles desprezaram a voz profética, eles se rebelaram contra o profeta que anunciava a vinda do Messias. Só que, quando Jesus vai dar uma resposta a isso, observe a primeira parte do verso 16 do capítulo 11. Aqui posso comparar essa geração. Veio João, jejua, não bebe vinho, e vocês dizem: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. A incoerência deles, a incredulidade deles gerava uma incoerência, e a incoerência é irmã da hipocrisia. Agora olha a declaração de Jesus, capítulo 11 de Mateus, versos 22 e 24. Eu afirmo que no dia do juízo haverá maior rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Meus irmãos, privilégios são proporcionais às responsabilidades. A familiaridade deles com as coisas espirituais sem uma disposição correta tornou a condição deles ainda muito pior. Repare o que Jesus está dizendo: Tiro, Sidom e Sodoma, cidades pagãs, violentas, promíscuas. E Jesus está dizendo: no dia do juízo vai ter menos rigor para eles do que para vocês. Isso aqui é duro. O primeiro aspecto da rebelião deles foi contra a mensagem do profeta, a figura do profeta. O segundo aspecto foi uma rebelião contra os princípios de Jesus. No capítulo 12, pasme você, eles vão acusar Jesus de ser um transgressor do sábado. E Jesus não deixa ele sem resposta. Jesus é acusado de transgredir o sábado, e ao responder essas acusações, Jesus vai apelar à figura de um rei, de um sacerdote e de um profeta. Repare na resposta de Jesus. Verso 3 do capítulo 12, Jesus diz assim: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Repare agora nos versos 5 e 6, vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? E lá no verso 7 ele diz: se vocês soubessem o que significa essas palavras, citando Oséias, desejo misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado inocentes. Então Jesus, quando ele vai se defender da acusação de ter transgredido o sábado, ele vai citar um rei, um sacerdote e um profeta. Mas Jesus complementa afirmando ser maior do que todos eles em 3 aspectos. Olha o verso 6. Como sacerdote, ele é maior que o templo. Verso 6 do capítulo 12. Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. No verso 41, a primeira parte do capítulo 12, ele diz: e agora está aqui aquele que é maior do que Jonas, citando um profeta. E no verso 42, na última parte, ele diz: aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, ele é rei, Jesus, ele é sacerdote, e Jesus, ele é profeta. E essa rebelião da liderança religiosa, ela é respondida por Jesus com classe, mas com muita firmeza. A superioridade de Jesus como rei, como sacerdote, como profeta, não é só assunto aqui do discurso de Jesus em Mateus. A carta aos Hebreus, mais tarde, ela vai ampliar isso, ela vai demonstrar a superioridade de Jesus em todo o seu conteúdo. O autor da carta aos Hebreus, ele vai construir a carta mostrando que Jesus é maior do que qualquer figura, maior do que qualquer instituição, maior do que qualquer símbolo que apontou um dia para ele. É na carta aos Hebreus, por exemplo, que nos é dito no capítulo 1, que Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas, o seu trono é para todo sempre. O autor aos Hebreus, ele vai citar o Salmo 2 e o Salmo 45, ele mostra que Jesus é o rei messiânico.
Ao contrário dos reis terrenos, cuja autoridade é limitada, o reino de Cristo é eterno. Ele é sustentado pela própria natureza divina. Como rei, Jesus não apenas governa sobre o Israel, uma visão tosca e limitada de um rei que eles queriam que apenas libertassem eles do jugo romano. Não, o autor aos Hebreus diz que ele reina sobre todo o universo. Jesus, como sacerdote, ele é um sacerdote perfeito. E aí talvez você que está com um pouquinho de familiaridade com as Escrituras deve lembrar que na carta aos Hebreus, o tempo inteiro, é central lá a superioridade do sacerdócio de Jesus. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no capítulo 5. Ao contrário dos sacerdotes que ofereciam sacrifícios diários por seus próprios pecados e pelo povo, Jesus ofereceu-se uma única vez, por todas as vezes, por meio do seu sangue, não do sangue de animais. O seu sacerdócio é intransferível, inacabável. A obra sacerdotal de Jesus vai combinar uma intercessão constante, uma redenção completa. Mas Jesus, como profeta, também é apresentado na carta aos Hebreus. Isso é um eco do que Mateus faz lá naquele bloco, quando Jesus tenta defender a si mesmo. Em Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou antigamente, falando pelos profetas, e falou nesses últimos dias pelo Filho. Cristo não apenas traz a mensagem de Deus como um profeta, mas Ele é a própria mensagem, Ele é a própria revelação, o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Enquanto os profetas recebiam revelações parciais, Jesus vem e entrega a plenitude da revelação. Ele conhece o Pai, Ele confirma e cumpre toda a expectativa profética, Ele é o ápice da comunicação divina à humanidade. Repare agora comigo, como rei, Jesus governa para sempre com justiça e tem autoridade universal. Como sacerdote, Jesus intercede com base em um sacrifício perfeito e eterno, o seu próprio sangue. E como profeta, ele é a revelação suprema e final de Deus. Eles se rebelaram contra o profeta, eles se rebelaram contra os seus princípios, mas eles também se rebelaram contra o seu poder. Repare o texto de Mateus capítulo 12, o verso 24, olha a que ponto chega a incredulidade e a rebeldia deles. Quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olhe para mim, meus irmãos. Eu não sei se você já se deparou com uma situação de tentar convencer alguém do óbvio. Talvez os teus instintos mais primitivos tenham sido despertados ao falar com alguém sobre o óbvio. E a pessoa se nega a enxergar o que está diante dos seus olhos. Você já passou por uma situação como essa? Não dá vontade de esganar? Essa semana eu estava falando com um colega pastor, ele precisava aconselhar alguém. Em algum momento da conversa, eu ouvindo o que ele dizia à pessoa, eu disse, cara, eu acho que uma das coisas mais difíceis do nosso trabalho é passar pelo constrangimento de falar para alguém o óbvio. E a gente às vezes fica até com vergonha. A indisposição de mudar de ideia, de reconhecer que está errado, de ter uma expectativa tão cristalizada que você não consegue aceitar outra coisa a não ser aquilo que você botou na cabeça. A rejeição de Jesus, ela foi pavimentada por uma expectativa completamente distorcida da figura do Messias. O céu se abre, uma pomba desce sobre a cabeça dele, uma voz é ouvida, mas isso não foi suficiente. Homens do Oriente entraram em Jerusalém dizendo, vimos a estrela, nasceu o rei, viemos aqui. Isso não foi suficiente. Um juvenil de 12 anos questiona eles, ali nas dependências do templo, faz eles enxergarem textos por uma outra perspectiva. Isso não foi suficiente. João Batista, na qualidade de profeta, exercendo o ministério profético, olha e diz, eis o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tudo isso era a Bíblia. Todas essas eram profecias das Escrituras. Nada disso foi suficiente.
ele começa agora a realizar sinais, curar as pessoas, libertar as pessoas dos demônios. E olha que ponto que eles chegam. Disseram que ele realizava milagres e expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Cuide com suas certezas, viu? Cuide com suas certezas. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, se não houver uma disposição humilde de sermos ensinados por Deus, nós estamos lascados. Lascados nós estamos. E uma vez que a gente tenha verbalizado determinadas ideias, o orgulho vai fazer um trabalho dentro do nosso coração corrupto. Ele vai deixar você cada vez mais endurecido, para você não reconhecer que você estava errado. Eu conheço pessoas boas, que não conseguem voltar atrás no que disseram. Muito cuidado, porque esse povo aqui, diante dos milagres de Jesus, atribuiu o poder a Beelzebu. Sabe o que é isso? Jesus vai responder essa acusação. E Jesus responde essa acusação com uma lógica irrefutável, ao mesmo tempo em que ele faz uma advertência contra os perigos da incredulidade e da rebeldia. Repare o verso 26 do capítulo 12. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Olha o 31. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha o 33. Fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. 37, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Diante da evidência clara do poder de Deus, através de Jesus Cristo, eles atribuíram isso ao poder de Beelzebu. E Jesus, nesse contexto, inaugura um assunto que para muitos é bastante complexo, que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato isolado na vida de alguém. Não é uma gravidez indesejada, não é uma embriaguez crônica, não é um ato impensado, um rompante de violência, não é apenas uma traição. Isso não é o pecado contra o Espírito Santo. Essas são manifestações da nossa natureza caída. O pecado contra o Espírito Santo, o imperdoável pecado contra o Espírito Santo, é um processo contínuo de você não perceber a obra de Deus em tentar mudar você. E o último degrau do pecado contra o Espírito Santo é quando você atribui a Satanás a obra divina. E existem sintomas muito próximos de nós. Às vezes as pessoas se ofendem quando a palavra de Deus as acerta em cheio. Volta e meia, e não é de hoje, estou 20 anos nesse negócio já. Volta e meia eu recebo recadinhos, depois de determinados sermões, e as pessoas acham que os meus sermões são recados para A ou B. E deixa eu dizer um negócio para você. São 20 anos pregando a palavra de Deus. Só nesse púlpito, esse é o sermão 316. Eu nunca, jamais fiz um sermão sequer pensando em uma pessoa. Nunca. E às vezes Deus tem um jeito muito peculiar de surpreender a gente. Porque eu tenho uma lista de sermões a serem pregados no meu celular ali. Tem uma lista. E eles estão em fila, por ordem de preferência. De vez em quando eu boto para cima, de vez em quando eu boto para baixo. Isso aqui exige muita pesquisa, estou sem tempo agora, boto para lá e tal. E às vezes eu prego um sermão que estava programado há não sei quanto tempo. Porque lá tem uma nota no meu celular assim, ó, ideias para sermões. Eu não perco mais, eu boto lá a ideia. Em algum momento eu vou pregar sobre aquilo. Em algum momento eu estou fazendo uma leitura, estou fazendo um estudo, tem um insight, está lá. Chega o momento de naquela semana eu preparo e prego. Por coincidência, entre aspas, às vezes acontece algo na vida da igreja em que bate o sermão com uma coisa que aconteceu na igreja. As pessoas acham que foi um recado. Não foi, é Deus tentando salvar você. O pecado contra o Espírito Santo é quando você atribui a qualquer outro a obra divina. Às vezes, inclusive, atribuindo ao pastor que está tentando te mandar recado do púlpito, quando na realidade é Deus dizendo assim para você: eu quero salvar você, criatura.
eles atribuíram a Beelzebu o poder de Cristo em expulsar demônios. E aí se configura o pecado contra o Espírito Santo. É um processo de obstinação. Na Bíblia, onde você acha que alguém resistiu, e resistiu, e resistiu, e resistiu à obra de Deus em tentar converter a pessoa com manifestações de poder? Você consegue lembrar da Bíblia alguém que agiu dessa forma? É isso aí, aí ó. Um gritou daqui, outro gritou dali. Pecado contra o Espírito Santo é semelhante ao que o faraó fez, gente. Todas as tentativas de amolecer o coração dele o tornaram ainda mais obstinado. A obstinação leva à rebeldia. E esse parece ser o caminho daqueles que terrivelmente pecam contra o Espírito Santo. E por fim, se eles se rebelaram contra o seu profeta, eles se rebelaram contra os seus princípios, eles se rebelaram contra o seu poder, e por fim acabaram se rebelando contra a sua própria pessoa. Eu queria que você reparasse que depois de tantas manifestações de poder, olha, com a cara mais lavada do mundo, olha o que eles dizem no verso 38 do capítulo 12. Alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ora bolas, como assim? A resposta de Jesus é incrível. 43 a 45 do mesmo capítulo. Olha só essa resposta. Uma parte dela, estou explorando só uma parte dela. Olha isso aqui. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, e assim acontecerá a esta geração perversa. Vamos entender isso aqui? Quando o demônio sai, a vida da pessoa muda para melhor. Quando você passa por um processo de conversão, a vida da pessoa, ela muda, a sua vida muda para melhor. Mas a menos que essa vida seja preenchida, essa vida ficará vazia. Quando o demônio retorna, traz consigo outros demônios e a vida da pessoa termina em tragédia. Há uma conexão aqui com a condição de Israel. A nação havia sido expurgada do demônio da idolatria, o grande mal do antigo Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento. No entanto, essa reforma do abandono da idolatria não foi suficiente. Ela purificou a nação, mas não a preencheu. O povo de Israel precisava receber o Salvador e ser preenchido com a sua vida. Mas em vez disso, os judeus rejeitaram o Messias e foram destruídos. Nós devemos ser preenchidos pelo Espírito de Deus, ou nossa condição será muito pior do que antes da conversão. Isso faz sentido para você? Um dia o Evangelho fez sentido à sua vida. Você disse sim à pessoa de Jesus Cristo. Você negou o teu passado. Você olhou para os teus pecados e disse: isso aqui, eu não quero mais isso daqui. Porém, se não há progresso na vida cristã e um preenchimento, a plenitude do Espírito tomando conta de você, nós nos tornamos cristãos cínicos. E a nossa condição é pior do que antes da conversão. Olhe para mim aqui. Segundo dados do IBGE, acho que foi Jefferson que citou numa mensagem dele há pouco tempo, mais de 80% dos brasileiros são cristãos, e eu me pergunto, são mesmo? Se de cada 10 brasileiros, 8 são cristãos, a minha pergunta: o país estaria nessa condição? Nossa cultura seria dessa forma? Há os que dizem que a nação americana é a maior nação cristã do planeta. A minha pergunta: de fato isso é verdade? Cristãos cínicos, cognitivamente, eles sabem que essa é a mensagem correta. Eles sabem o que precisam fazer. Mas quando eles não fazem, eles se tornam pessoas muito perigosas. Se você observar a sua vida, antes de Jesus
entrar nela, antes de você ter entregado o seu coração a Jesus, a minha pergunta, naquilo que mais afeta o nosso dia a dia, como é o seu temperamento depois de tantos anos dentro do cristianismo? Você continua sendo a mesma pessoa, inflexível, teimosa? Eu vou dizer para você, tem hora que eu sinto uma vergonha. Essa semana mesmo, houve momentos em que eu disse, por que tanta falta de paciência? Existem sinais nas nossas ações e reações que indicam que nós precisamos de mais de Cristo na nossa vida. Nós precisamos ser preenchidos, porque a faxina que foi feita quando nós dissemos sim a Jesus, ela tirou os entulhos da nossa alma, mas nós precisamos ser preenchidos com a mobília do Espírito Santo. Talvez todos esses atos de rebelião de fariseus, saduceus, os membros do sinédrio, os príncipes de Israel, a elite econômica, social, religiosa, talvez tudo isso tenha ofendido demais o coração de Jesus. Mas eu quero encerrar com aquilo que talvez tenha trazido mais sofrimento ao coração dele. A pressão familiar. No meio de toda essa rejeição, ele ainda precisou administrar as tentativas de interferência dos seus irmãos. Os versos 49 e 50 mostram a reação de Jesus a uma visita da mãe e dos irmãos. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os irmãos de Jesus estavam longe de ter simpatia pela missão, sentiam-se envergonhados pela pressão pública exercida sobre o ministério de Jesus, e eles persuadiram Maria a intervir nesse caso. Então Jesus está ali, no meio dessa confusão toda, Jesus está ali numa casa e de repente alguém manda um recado: tua mãe e teus irmãos estão ali fora, estão te chamando. Jesus não vai lá falar com eles. Não vai. Quando avisado que a sua mãe e os seus irmãos o chamavam, Jesus fala o que nós acabamos de ler, ele afirma a primazia da vontade do Pai. Ele vai redefinir o parentesco como comunhão espiritual com os que obedecem a Deus. Aqui está a minha mãe e os meus irmãos, qualquer aquele que fizer a vontade do meu Pai. Isso não foi um desdém a Maria, não foi uma falta de respeito, mas uma correção do espírito incrédulo dos seus irmãos. Abro aspas para as palavras da senhora White. Crendo em suas palavras e praticando-as, sua mãe lhe estava mais próxima do que por meio do parentesco natural. O fato de ela ter dado à luz a Jesus não dava o direito a ela de dizer o que ele tinha que fazer. A incredulidade familiar foi parte amarga do cálice que Jesus precisou beber. E essa incredulidade, a incredulidade deles lançou uma sombra sobre a vida terrena de Jesus. Os irmãos queriam que ele cedesse as ideias deles para evitar conflitos com os escribas, com os fariseus, mas isso contrariava a sua missão divina. Suas palavras rudes feriam a sensibilidade de Jesus. Então aqui eu quero dizer a você: aqueles que sofrem incompreensão no lar por causa de Cristo, encontram consolo em Jesus, que conhece muito bem essa dor e convida cada um que sofre assim à comunhão com o Pai. Meus irmãos, não pode haver em nós nenhum estado de rebelião. Você sabe o que pavimentou a rebelião daquelas pessoas? Basicamente 2 elementos. E esse reforço, com ele eu quero encerrar. Primeiro, expectativas distorcidas. Quando você espera coisas, e essas coisas não saem do jeito que você espera, isso gera frustração, e um coração frustrado é um solo muito fértil às insinuações de Satanás. Cuide com suas expectativas. Você precisa se certificar de que tuas expectativas estejam alinhadas à vontade divina. E ontem eu tive uma conversa com meu filho e eu disse: se tem uma expectativa que um cristão precisa ter,
é na volta do Senhor Jesus Cristo, porque ela não vai falhar. E se você basear toda a sua vida na expectativa, na volta de Jesus, você vai estar alinhado e você não será frustrado. Pode haver morte na sua família, pode haver quedas na sua família, pode haver tristezas, escândalos, seja lá o que for, mas a volta de Jesus é certa, e isso nos dá segurança e estabilidade. Mas a segunda coisa, além das expectativas distorcidas que atrapalharam aquelas pessoas e as colocaram num estado de rebelião, a segunda coisa, eu e você, desesperadamente, nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo para que Ele corrija a nossa visão distorcida sobre nós mesmos e sobre a realidade. Minha pergunta: você gostaria de experimentar uma mudança genuína na forma como você enxerga a realidade e na maneira como você enxerga a si mesmo? Essa é a minha pergunta para você. Porque eles estavam tão cheios de si, que eles não sentiam necessidade de mais nada. Você gostaria de uma oração por você nesse sentido? Se sim, você pode colocar-se em pé. Eu vou interceder. Antes da minha oração, você sabe qual foi? Você sabe qual foi talvez o último degrau para eles terem rejeitado Jesus? Além das expectativas distorcidas, além de serem muito cheios de si, você sabe qual foi o último degrau? A rejeição da palavra profética. Quando rejeitaram a voz profética, eles rejeitaram o último apelo. João falou, o Messias chegou. Eles rejeitaram a voz profética. Toda a confusão, toda a apostasia, toda a rebeldia, de certa forma se fundamenta na rejeição da palavra profética. Querido Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Não é possível que a gente não aprenda alguma coisa com aqueles teimosos do passado. Eles foram teimosos, obstinados e se tornaram rebeldes, violentos, assassinos. Tudo porque eles tinham uma ideia e não consideraram a hipótese de estarem errados. Cheios de justiça própria, não reconheceram a necessidade de serem transformados. Rejeitaram os apelos, ignoraram as exortações. Isso fez com que a coisa acontecesse do jeito que aconteceu. Não perceberam as evidências, as manifestações, os fenômenos sobrenaturais, a voz de Deus sendo ouvida, os milagres que se multiplicavam. E acabaram rejeitando todos os teus apelos e pecando contra o próprio Espírito Santo. Oh, que tragédia. Nós corremos o mesmo risco. Estamos familiarizados com as coisas da igreja, estamos familiarizados com as coisas da religião, adquirimos uma rotina de vir aí no final de semana, congregar com os nossos irmãos, mas talvez estejamos tão acostumados a ouvir a mesma coisa, a mesma ladainha, isso não mais nos afeta, isso não mais nos toca. Mas talvez alguém aqui hoje tenha reconhecido, eu preciso tomar cuidado. Estes, Pai, que em algum momento se abriram à influência do Teu Espírito, não permita que eles entrem num estado de rebeldia.
que eles se rendam à voz profética, que eles ouçam os teus conselhos e que tenham a vida preenchida pelo batismo do Espírito Santo, Pai. Obrigado pela oportunidade de servir. Vamos atuar e vamos trabalhar hoje pelo nosso semelhante. Pedimos que a tua bênção acompanhe cada um dos nossos movimentos. Que todas as vezes que a gente tiver que mexer com um alimento ou sorrir para as pessoas, que haja Cristo em cada um dos nossos gestos. Que mais do que alimento a gente leve o pão da vida às pessoas. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Rei. Amém.